diante dele e em amor. Senhor, muito obrigada, Senhor. Senhor nos predestinou antes de todas as coisas, mas perante ele, perante o Senhor, nos ensina a ser santos e irrepreensíveis. Senhor Jesus, trabalhe, Senhor, em nós. Senhor, para que possamos Amém. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, nós queremos nos achegar à Tua palavra como servos, como aqueles que estão prontos para ouvir e obedecer. Queremos nos achegar à Tua palavra, Senhor, como cansados, para encontrar descanso nela. Queremos nos achegar a Ti, como famintos, para ter nossa fome saciada. Ó Senhor Jesus! Estamos concluindo o primeiro livro da série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. E esse livro em si tem um título: Deus escolheu você. Vamos repetir? Deus me escolheu. Deus me escolheu. Amém. Essa quarta mensagem tem como título A bênção do Filho, a redenção e o encabeçamento. Só que hoje nós vamos fazer um apanhado da última mensagem, a bênção do Pai, a escolha e a predestinação, e começaremos a entrar na bênção do Filho. E amanhã o irmão Fábio vai dar prosseguimento. Amém? O primeiro tópico é intitulado Ruminar a palavra profética traz bênçãos celestiais. Vamos repetir? Ruminar a palavra profética traz bênçãos celestiais. Irmãos, eu tive o privilégio de me converter bem cedo e quando eu vejo essas crianças aqui, eu me vejo um pouco nelas. Eu tive o privilégio de crescer em um lar cristão e desde cedo ser conduzido à palavra. Mas eu conheci esse ministério há 35 anos. Quem estava à frente na época era o irmão Witness Lee. Nem no Brasil morava. E os meios de comunicação na década de 80 eram bem mais precários. Depois ele faleceu em 97, o irmão Dong assumiu a liderança do ministério por 20 anos e já fazem quase 5 anos, em torno de 5 anos que o irmão Pedro está à frente. No início, nós não tínhamos nem sequer um material como nós temos hoje, mas eram folhas mimeografadas, depois
começamos a ter fitas cassetes. Os mais novos nem devem saber o que é isso. A gente ouvia, transcrevia e assim ruminávamos a palavra profética. Depois começamos a ter também DVDs, fitas de vídeos, DVDs. E começamos a ter o alimento diário já há uns bem beirando uns 30 anos. Mas o fato é, irmãos, que eu tenho visto na minha vida e na vida da igreja em Carlos Chagas, que o ruminar a palavra profética traz bênção. Pagar um preço para nós estarmos ouvindo o falar profético. E hoje, com os meios de comunicação que nós temos, isso é bem mais prático e bem mais fácil. Por exemplo, todo domingo, às 19 horas, o irmão Pedro Dong, ele dá uma mensagem no canal do IVPT. E quem hoje não tem acesso ao YouTube? É só acessar IVPT. Às quintas-feiras sempre tem uma live. Essa live das quintas-feiras é um ruminar da mensagem dada no domingo à noite. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Jovens, estou falando jovens, mas também para qualquer pessoa. O nosso irmão Magno, ele foi passou essa semana no SEAP, está chegando agora à noite, lá em Sete Lagoas. Se você quiser está chegando as férias, eu desafio vocês jovens a participarem. E são maneiras de nós estarmos ruminando a palavra profética. Quantas e quantas cidades eu já tive o privilégio de acompanhar os irmãos que estão à frente. Eu fui enumerando Sumaré, Vitória da Conquista, Vila Velha, Governador Valadares, Rio de Janeiro, Piracicaba, Campinas, São Carlos, Uberlândia, Brasília e tantas outras também no exterior. O OTT uma vez foi com minha mãe e eu, e Dulce, participávamos da conferência em Lisboa. Às vezes é caro, sim, não tem nada barato hoje em dia, mas ninguém quebra por você colocar uma meta, Senhor, eu quero ruminar a palavra profética. Eu quero conhecer irmãos de outros lugares. Isso é um privilégio, irmãos. Porque, irmão, mas eu ouço a mensagem. Correto, é muito importante. Mas quando você viaja, ali há uma esfera, uma outra dimensão, que você não consegue transmitir aquilo numa fita cassete.
Oh, desculpa. Vamos numa mensagem do YouTube, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas espero que eu tenha conseguido passar esse encargo, ruminar a palavra profética. Traz bênçãos celestiais. Nosso próximo item é eleitos e predestinados para um propósito. Aqui nós acabamos de ler Efésios, capítulo 1, versículo 3, que começa a falar da bênção do Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação, né? Melhor tradução, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o bom prazer da sua vontade. Irmãos, eleitos e predestinados para um propósito. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Mas para isso, o Pai nos elegeu, nos escolheu e nos predestinou para esse fim específico. Agora, aqui nós podemos cair num erro que na teologia chama predestinação. Se nós focarmos apenas o aspecto que nós fomos eleitos e predestinados, nós nos acomodamos. Eu fui eleito, eu fui predestinado. E aí eu começo a viver a minha vida e pouco a pouco eu me acomodo espiritualmente falando. Nós precisamos entender que a predestinação, a nossa eleição, é segundo Deus. Deus habita em outra dimensão e Ele tem acesso ao tempo. Nós vivemos no tempo, Ele tem acesso ao tempo. Como assim? Nós não conseguimos voltar no tempo e nem adiantar no tempo. Mas Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Então, Ele nos escolheu e nos predestinou. Mas isso é no que acontece em Deus. Nós não podemos nos acomodar. Fui eleito, predestinado, agora eu estou salvo. Nós precisamos perceber que nós precisamos um ser tripartido. Eu olho
e vejo o irmão Cleomar, eu posso falar, é um homem, é um senhor idoso, mas se eu olho para o lado dele e vejo o Miguel, eu falo, é um homem também, mas é um adolescente. Isso é o nosso aspecto físico. É o nosso corpo. Mas nós também temos uma percepção muito grande da nossa psique. O que é a psique? É a nossa alma, mente, vontade e emoção. Esse gesto nos ajuda a lembrar mente, vontade e emoção. Se eu olho para uma pessoa, eu logo percebo se ela está triste, se ela está alegre. Até para um cachorro, se você olha para o cachorro, você sabe, se ele está com o rabinho abanando, ele está alegre. Mas se ele está rosnando, não chega perto, não. Mente, vontade e emoção. Agora, um terceiro parte do nosso ser tripartido é mais difícil de nós percebermos, que é o nosso espírito. Isso nos diferencia de toda a demais criação. Nós vimos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor soprou a si mesmo sobre nós. Nós temos um espírito. E no espírito, nós temos a comunhão, que essa comunhão no espírito nós temos a consciência, a comunhão e a intuição. É mais difícil a gente falar do espírito, porque nós estamos muito agarrados a essa terra. É mais fácil entender a respeito da alma. A comunhão é para a gente ter comunhão com Deus e com os irmãos. Se nós trabalharmos a nossa consciência, ela for uma consciência limpa, ela que nos julga, nós vamos ter uma intuição clara, que ninguém explica a intuição, é aquilo que parte de outra dimensão. Irmãos, esse ser tripartido, ele é salvo por etapas. A primeira etapa a ser salva, qual é? Não é o corpo. Eu estou ficando careca, o meu corpo não foi salvo. A força da gravidade, ela destrói o nosso corpo. Os anos vão passando. Eu lembro da irmã Gregória andando a cavalo na maior destreza. Hoje ela está se locomovendo com dificuldades. Nós estamos presos ao tempo. Poucos chegam a idades avançadas. E a gente vai olhando para a nossa turma,
E a gente vai vendo que, pouco a pouco, nós vamos perdendo companheiros. O tempo, ele é implacável. Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, Ele vem primeiro e salva o nosso espírito. Quando é que isso acontece? Vamos abrir o Evangelho de João, podemos deixar uma fita lá em Efésios, João 1. É um texto bem conhecido nosso, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Então aqui, irmãos, quando nós cremos, mas a todos os que receberam como? Crendo pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, o nosso espírito foi salvo. E hoje nós estamos em um processo no qual a nossa alma precisa ser salva. Senhor Jesus, eleitos e predestinados para um propósito. O propósito é nós sermos aperfeiçoados, nos tornarmos filhos maduros, filhos aptos a herdarem a riqueza do Pai. Até na lei brasileira, você só pode herdar se você for maior de 18 anos. Nós precisamos ter essa certeza. Nós não podemos nos acomodar. Meu espírito foi salvo. Eu sou um eleito e predestinado. Meu espírito foi salvo. Sim. E tua alma? O que você está pensando? O que você está querendo? O que você está amando? Mente, vontade e emoção. É o que o Senhor quer nos ganhar hoje, irmãos. E para nos ajudar, vamos abrir o livro de Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Olha só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso é o que cabe a nós. Se o Senhor nos escolheu, nos predestinou, aleluia.
Somos escolhidos e predestinados, mas nós não podemos nos acomodar. Essa palavra fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quer dizer, vai ter momentos que não vai ter mais tempo para buscá-lo. Nós podemos invocá-lo hoje, mas em breve ele vai voltar. Mas ele não voltará como um humilde carpinteiro. Ele vai voltar como um rei juiz. E aí sim, nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos aqueles que um dia creram, seu espírito foi salvo, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas só aqueles que buscaram vão poder entrar no gozo do seu Senhor. Só aqueles que cresceram na vida de Deus é que vão poder. Vamos abrir outra passagem. Agora, em Timóteo, 2 Timóteo, quatro, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Tem hora que você vai pregar a palavra, vai falar para as pessoas, elas não estão nem aí. E hoje nós saímos para a pregação do Evangelho e muitas pessoas foram abordadas. Um grupo ficou faltando me dar o retorno, mas foram feitas mais de 50 orações pelas pessoas. Agora, a gente percebe, mesmo quando a pessoa aceita uma oração, se ela está ávida pela palavra, ou se ela está apenas aceitando por uma formalidade, talvez porque conhece a gente. Mas nós não temos que ficar analisando, essa tem sede, não tem. Teve oportunidade, prega o Evangelho. Por quê? Porque é o tempo daquela pessoa, é a oportunidade que ela está tendo. E muitas vezes nós, por termos vergonha, por termos, amarmos muito o nosso eu, a gente não quer se expor. Mas graças a Deus,
A gente, quando sai, né, com outras pessoas, outros irmãos, uma hora um ora, outra hora outro ora, e você é fortalecido. Irmãos, a pregação funciona. Essa pergunta, posso orar por você? A maioria das pessoas falam, pode. E não raramente a gente vê as pessoas terminarem em lágrimas. E como funciona a gente pedir, por favor, repita comigo. Ali é uma oportunidade que as pessoas têm de serem salvas. Senhor Jesus. Chegamos ao terceiro tópico, a glorificação se dá por fazer a vontade do Pai. A glorificação se dá por fazer a vontade do Pai. Voltando a Efésios, versículo 6, 1:6 é dito, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando nós cremos, quando o nosso espírito é salvo, isso é graça, nós estamos recebendo a graça através do sacrifício do Filho. Mas a intenção de Deus é que nós ganhemos a glória do Pai. O Pai tem a glória, mas nós não temos acesso direto ao Pai. Então, é através da graça, através do Filho, que nós chegamos ao Pai. Vamos abrir em João 17, versículo 4. Aqui, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Então, aqui é interessante porque o Senhor Jesus ainda está falando como homem. Ali era o filho da Virgem que está falando. E no versículo 5 ele fala, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Aqui, o filho da Virgem, o filho do homem, ele não está referindo a algo que ele viveu como filho do homem. Aqui está referindo-se a ele como o Filho de Deus. Nós precisamos entender que, para Deus chegar até nós, Ele teve que enviar o seu Filho ao tempo. Então, por volta do ano 6 a.C., o Senhor Jesus nasceu. 6 por quê? Porque quem foi fazer essas contas lá, errou. Herodes o Grande, que tentou matar o Senhor, morreu 4 antes de Cristo.
Então, o Senhor Jesus, Ele, como homem, nasceu nessa terra, viveu aqui, não teve um único pecado. Quando Ele morreu, Ele foi aceito, o sacrifício dele foi aceito. E quando ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá vida. Senhor Jesus, os irmãos percebem como que da doação do Pai, da obra do Pai, nós estamos passando para o Filho. Mas a gente precisava ver a obra do Pai, que nos escolheu, nos predestinou para nós depois desfrutarmos da segunda parte, que é o último ponto que a gente vai ver essa noite, que é o operar da glória produz unidade e amor. E assim nós estamos entrando em Efésios 6, quer dizer, Efésios 1, 7. Sim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Então, esse é o ponto crucial para nós tomarmos posse da glória do Pai. Nós sabemos que foi pelo Filho, por esse sangue precioso. Quando o Pai aceitou aquele sacrifício, Ele ressuscitou dentre os mortos. Quem foi a primeira pessoa que encontrou o Senhor Jesus depois que Ele ressuscitou? Maria Madalena. E ela, quando reconheceu o Senhor, foi tocá-lo. O que o Senhor falou? Não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Mas depois o Senhor chega para os discípulos e fala, toca aqui, ó. Por quê? O Senhor mudou de atitude? Não. Era como que o Pai tinha o direito de dar o primeiro abraço nele. O Pai tinha o direito de desfrutar da ressurreição dele. Por isso o Senhor falou, Maria, não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Ela foi a única que foi atrás, na madrugada do domingo. Senhor Jesus, vamos abrir João, capítulo 7. Sete, 37 a 39. Fala, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, uma explicação, não é mais o Senhor que está falando, aqui é uma explicação. Isto ele disse com respeito ao Espírito,
que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pergunta: Espírito aqui está em minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Diferente do nosso espírito, o espírito humano. Irmãos, nós temos nos achegar ao Senhor, crendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas por que está fluindo rio de água viva? Por causa do versículo anterior. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se nós bebemos, se nós vamos, assim como Maria Madalena foi, nós vamos desfrutar desse Espírito de uma maneira que quando nós falarmos, nós vamos levar rios de água viva para as pessoas. E por último, aqui fala, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas esse ainda já acabou, porque ele foi. Então hoje, nós somos glorificados também através de recebermos esse o Espírito. E para concluir, vamos avançar um pouco de João 7 para o 17. Para o 17, capítulo 17. João 17, nós vamos ler a partir do 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quem é? Nós. Então o Senhor estava rogando por nós, a fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém. O Pai amou o Filho antes da fundação do mundo e deu a glória para Ele. Mas Ele também nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu e nos predestinou. E agora, através da redenção, nós temos acesso a toda essa riqueza. E quando somos um com o Senhor Jesus, nós somos um com os irmãos. E o mundo começa a perceber isso. As pessoas começam a perceber isso.
E nós temos que pregar esse evangelho, para que os outros tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. Nós não sabemos quem foi escolhido e predestinado. Mas de uma coisa é certa: se nós formos fiéis a esse encargo, nós teremos o galardão. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos procurar fazer grupos de em torno de 4 pessoas para a gente ruminar essa palavra. Amém? Pode ficar em pé. Só não consegue mudar a cadeira de posição que está